Ok, então. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a todos os presentes que estão neste momento a ver a transmissão em direto. De recordar que esta transmissão será guardada para toda a gente que quiser voltar a rever ou tocar em algum ponto daquilo que o Miguel disser durante esta mesma reunião. Vai ser uma talk session. Queria também agradecer, antes de apresentar o Miguel, pela sua disponibilidade, por poder estar aqui, especialmente no dia da semana. E porque de facto o esforço é definitivamente louvável, até por o contributo que vai ser dado nesta mesma curta talk session, é definitivamente importante e relevante para muita gente que está agora a pensar nas decisões que vão fazer no futuro, nas áreas que querem seguir, nas áreas que querem procurar e nas quais um dia poderão vir mesmo a desenvolver algum tipo de projeto. Por isso, basta, esta seria a minha introdução. E queria também perguntar ao Miguel como é que ele está. Está tudo bem? Está tudo bem, tudo bem. Ok, perfeito. Tudo a rolar. Pronto, dar boa tarde. Como já disse, agradecer-te imenso por estares aqui. Porque eu tenho a certeza que muita gente, especialmente na área de cibersegurança, gosta de saber de que forma é que o caminho até lá se dá, e vai ser um pouco isso o tema principal desta conversa, falar um pouco sobre o percurso até a área de cibersegurança, sabendo que esta é vasta e pode ter imensos papéis. Por isso, sim, eu gostava de te apresentar, mas eu acho que a melhor pessoa para fazer isso mesmo és tu, até porque és tu que podes falar mais sobre as tuas experiências. Por isso, dou-te a palavra neste momento. Ok, obrigado. Já agora, então, da mesma forma que agradecem a presença, eu agradeço também o convite para estar aqui. Sabe sempre bem conseguir, mesmo após acabar o curso, dar mais algum contributo para quem ainda o está a fazer. Pronto, então um bocadinho sobre mim. Sou o Miguel Duarte, acabei neste último ano o mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação na FEUP. Durante o curso participei em várias outras atividades, nomeadamente, acho que de mais destacar, mais relacionada agora, seria participar no Núcleo de Informática. Também fui presidente do mesmo durante 2 anos e pronto, ajudei a organizar uma data de atividades, desenvolver uma data de projetos. Mas pronto, a talk não é sobre isso. Portanto, focando também mais a nível da minha formação, fiquei um bocado com o bichinho da cibersegurança mais a meio do curso, comecei a ouvir falar um bocado, umas luzes, depois certamente vamos entrar mais a fundo nisso. Comecei a ter um bocado de curiosidade, comecei experimentando por mim e até pensei, bem, será que dá para fazer disto carreira? Será que isto é uma coisa que, não tendo um curso na área, dá para fazer? Pronto, então fiquei sempre com essa dúvida, será que dá, será que não dá? Até que eventualmente, pronto, cheguei onde estou. Depois, pronto, acho que podemos mais para a frente dar um bocadinho mais de detalhes, mas foi um bocado assim. Fui contactado pela empresa que estou agora, que é a Integrity, uma empresa de Lisboa, de consultoria de cibersegurança. Pronto, e na qual estou de momento a desempenhar o cargo de pentesting. Basicamente, assim, que é muito brutal. sumariamente. Não, mas estavas a falar do facto da talk não ser específico sobre os projetos que desenvolveste fora do núcleo, mas vai ser um pouco também sobre isso, porque vai ser mesmo muito importante, é algo de se referir. E agora estavas a falar um pouco sobre aquilo que foi a tua educação, primeiro aqui na FEUP, estás agora a trabalhar como pentester, também em Lisboa. Eu queria falar também um pouco contigo sobre, se calhar, o tema principal desta conversa inteira, que é como surgiu. Tu falaste um bocado sobre o bichinho que ficou a meio do curso. Isso também é outra pergunta que eu gostava de ter, e se calhar outra pergunta que muita gente tem, que é, em que fase da tua vida é que isto surgiu, no sentido do teu curso? E quando falo de fase da tua vida, eu sei que existe bastantes estudantes que já vêm com um certo conhecimento de trás antes de chegar ao curso, mas eu suponho que no teu caso, o bicho pela cibersegurança, o interesse pela cibersegurança surgiu mais a meio, surgiu mais para a frente, suponho? Foi um bocadinho, sim, foi um bocadinho isso. Okay, eu acho que houve 2 momentos assim mais, digamos, marcantes que me fizeram, entre aspas, mudar de rumo, não é? Que acabaram por ser 2. O primeiro foi assim um momento mesmo aleatório, sei que eu lembro-me bem de falar disso, que foi assim a primeira vez que eu ouvi falar da segurança, da cibersegurança, como um cargo que alguém desempenha, que não é simplesmente uma cena que existe, tipo etérea. Até foi numa conversa com o meu tio, que ele estava a falar, não sei o quê, estamos lá na empresa, depois chega um sujeito, um miúdo novito, que eles, pronto, era uma empresa, todos malta um bocado mais velha, não é? Que já tem bastantes anos na empresa. Ele dizia, chega lá um miúdo novito num carro topo de gama, não sei se eram Porsche, não sei assim, não sei o quê. O gajo chega lá, reunião, abre o portátil e diz, olha, o vosso site está a partir daqui, aqui, cheguei lá, fiz isto assim, assim, e tenho acesso total, tem de resolver. E ele ficou, tipo, feito parvo, olhar para ele, tipo, what? E eu fiquei com aquela cena na altura, tipo,
uou, isso é mesmo tipo Hollywood, isso é fantástico, isso é grande cena. E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, fiquei com aquela cena de, bem, isto é interessante, mas deve ser mesmo só para a elite, só para o topo, não é? Não devo chegar lá. E depois o segundo grande momento foi quando foi o último ENEI na FEUP, estava eu no meu, salvo erro, no meu segundo ano, ou seja, fazendo as contas, foi de 2017 a 2018, o ano letivo, não sei se, acho que foi já no segundo semestre, portanto acho que foi em 2018, não tenho a certeza. Pronto, também não importa muito, mas foi nesse ano, foi no meu segundo ano, que havia um workshop que diziam workshop CTF, Capture the Flag, não sei o que, e eu, vamos ver no que dá. E tinha ouvido falar que aquilo era uma espécie de uma competição de segurança que é muito comum e no mundo da segurança. E eu, bem, olha, não sei nada, mas vamos ver o que é que dá. E foi uma cena super interessante. É um workshop da equipa de CTFs da FCUP, que são XSTF, e foi alguma malta dessa equipa, juntou um bocadinho alguns desafios e montaram como se fosse uma espécie de um CTF, mas num estilo workshop, em que eles falaram um bocadinho sobre o que é que são CTFs, as várias categorias, depois disseram: pronto, malta, está aqui o link, registrem-se, divirtam-se. Isto vai estar aberto durante a conferência, durante o ENEI. E eu, ok, vamos experimentar. Fui experimentando, vamos ser sinceros. Aqueles desafios que eram tipo procurar coisas no Google, top, funcionou. E estou em informática, sei procurar cenas no Google. Aqueles que eram tipo coisas mais específicas de segurança, que já exigiam algum conhecimento, tipo reverse engineering ou até alguns binary exploitation, que pronto, envolvem perceber um bocadinho mais do baixo nível, de como é que as instruções são executadas em código-máquina e como é que dá para explorar esse tipo de execução. Pronto, já me passou completamente ao lado. Mas eu fiquei com aquela cena de, bem, eu achava que isto era uma coisa super obscura, mas afinal parece que há alguma forma de começar a entrar. Só que aí fiquei mais sugestionado. Foi assim o ponto mais importante para ficar tipo, eu acho que gosto disto. Mas desde então fui ficando um bocado com curiosidade, até que houve uma altura que eu disse, bem, vou ter de descobrir se é isto ou se não é isto. Então sentei-me, comecei a procurar sites para fazer desafios e assim, e depois a partir daí foi um bocado, colei, assim, entre aspas, colei nisso, fui tipo fazendo, sempre tinha tempo livre, fazendo os desafios de segurança, CTFs, não sei o quê, e foi a partir daí que eu disse, bem, não há outra forma, vou mesmo ter de fazer carreira nisto, porque senão não vou dormir descansado. Foi um bocado assim. Não, mas uma coisa que tu referiste, e se calhar é o primeiro ponto, na questão da forma como tu chegaste à conclusão que há um papel de cibersegurança no mundo empresarial, na questão do homem que chegou lá e tal, abriu com o portátil. Cibersegurança é, para quem vê de fora, um tópico muito flashy, entre aspas. Algo que as pessoas pensam, que também vem, se calhar, como tu e como eu vejo neste momento, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento em cibersegurança, que é talvez um campo um bocado mais obscuro de se entrar, um campo que, de certa forma, passa um pouco por hackear e todas as coisas que tu vês em filmes de Hollywood, estavas há pouco a referir, mas que pode ser precisamente o contrário. E uma coisa que também referiste, e certamente vamos falar um pouco mais ao longo da talk, a questão das CTFs, da Capture the Flag, que parece uma iniciativa, e acho que pode ser considerado também um projeto ou um tipo de evento que serve quase como função introdutória àquilo que é, pronto, nesta mesma questão da cibersegurança, podia ser interessante. E eu queria só dar um disclaimer aqui ao público. Ao longo desta talk, nós também vamos estar atentos àquilo que são as perguntas live, por isso, no overlay da reunião, encontram um QR Code que podem usar para colocar perguntas ao Miguel. Vamos avaliá-las em live session e certamente vamos propô-las pelo final, pelo meio, quando elas surgirem. E ainda falando sobre as CTFs, isso foi um bocado a forma como tu conheceste e entraste neste mundo da cibersegurança. Uma coisa que eu te queria perguntar, e é algo que eu próprio tenho dúvida, enquanto estudante de informática, aluno de segundo ano que está agora a começar e entender um pouco mais sobre os diversos campos, eu queria perceber como é que alguém, através de uma, sei lá, eu diria project-based approach, no sentido de fazer algo prático e aprender, retirar conhecimento de projetos práticos, poderia integrar este campo da cibersegurança? Como é que alguém dá os primeiros passos? Como é que tu recomendarias? Acho que, pronto, pegando logo numa coisa que disseste, que eu acho que é importante dar um bocado, digamos, esse disclaimer à partida, é que em termos de áreas, na área de tecnologia, na área de informática, de uma forma mais geral, acho que segurança é capaz de ser, ironicamente, já vou explicar porquê, das áreas menos beginner friendly. Porquê? Não porque é
não porque as pessoas não são simpáticas para os beginners, muito pelo contrário, acho que é das áreas que há mais apoio e recursos, que existe muita preocupação das pessoas que quando fazem uma descoberta têm sempre a primeira coisa que querem fazer é: posso publicar esta descoberta? Até existe muito, quando se vê nos programas de bug bounties e assim, existe a cena de pedir para a disclosure, ou seja, olha, encontrei este bug, não sei o quê, até muitas vezes recebem dinheiro e assim conforme os programas, mas depois o que me estão muitas vezes preocupados é: posso publicar sobre esta descoberta? Posso publicar sobre esta research? Ou seja, acho que é uma área que é beginner friendly nesse sentido, em que existe muita partilha, muita entreajuda, muitas comunidades, existem content creators até tipo YouTube, Twitch, etc., que estão completamente dedicados a fazer conteúdos não só introdutórios, como também depois intermédios e avançados, cursos online, montes, mas por outro lado, não é beginner friendly. Porque é que eu digo isto? Porque é uma área que, claro que depende do trabalho que se desempenha depois, mas é uma área que exige um conhecimento muito alargado, ou seja, dependendo, lá está, do trabalho que vai ser feito. Ou seja, se vamos fazer um pen testing mais virado para aplicações web, se calhar não é tão essencial, continua a ser útil, não é tão essencial saber tópicos de infraestrutura, como por exemplo, tipo, o que é um port scan, como é que funcionam as várias camadas de sistemas, de nível de redes, as várias camadas do modelo OSI, por exemplo. Ou seja, existem muitas camadas de conhecimento, desde mais baixo nível até mais alto nível, até saber, por exemplo, não é essencial para fazer pen test de aplicações web saber desenvolver uma aplicação web. No entanto, eu acho que é extremamente útil, ou seja, existe toda esta diversidade de conhecimento, desde saber como é que funciona uma base de dados. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa for um front-end developer, possivelmente tem alguma experiência, um bocadinho de back-end, um bocadinho de desenvolvimento de base de dados, se calhar, pronto, tem um bocadinho de várias áreas, mas no seu dia-a-dia, apenas o que precisa de aplicar frequentemente é o conhecimento de front-end, porque é um trabalho mais especializado. Se uma pessoa estiver, mesmo que seja web app pen testing, que acaba por ser um bocadinho especializado só para web apps, acaba por ser necessário perceber, por exemplo, várias linguagens para, por exemplo, eu identifiquei que isto é PHP. O que é que são coisas que costumam correr mal em PHP? Vulnerabilidades típicas. Por exemplo, type juggling é um problema típico. Será que podemos injetar aqui templates, que é um problema também típico de outras linguagens, frameworks? Ou seja, acho que existe aqui muita variedade de coisas, e isso é um dos maiores problemas que eu acho que pode acontecer no início para alguém que está a entrar na área. Focando agora de volta para a pergunta, que isto foi um bocado o disclaimer inicial. E já agora, ainda nesse disclaimer, tu considerarias que esta entrada, de uma forma geral, na cibersegurança pode ser overwhelming precisamente por esses fatores? Definitivamente, sim. Acho pode ser desmotivante até. Sim, exatamente. Acho que pode ser desmotivante, por isso é que acho que é importante encontrar os recursos certos, e muitas vezes mais vale começar um bocado, é o chamado caminhar para depois começar a correr. Porque pode haver um bocado pressa de eu fiz um desafio ou outro, achei fácil, quero avançar logo para os mais difíceis. E depois avançamos para mais difíceis e o que é que se está a passar? Isto começa tudo, já começa a ligar muitos conceitos diferentes, já começa a ir para alguns tópicos mais avançados, e fica logo mais complicado de entrar na área. Por isso é que muitas vezes até há pessoas que recomendam, por exemplo, começar com algumas bases de vários tópicos, até algumas bases, por exemplo, aprender, primeira cena, aprender sobre redes, aprender sobre como é que funciona HTTP, depois aprender um bocadinho sobre programação, depois aprender um bocadinho sobre aplicações web, e depois eventualmente, ok, vamos começar a falar de vulnerabilidades agora. Ou seja, existe aqui, lá está, isto depois há desde cursos, como por exemplo temos o mestrado em Segurança Informática na FCUP, isso é assim que eu estou mais familiarizado, porque pronto, é assim o mais vizinho, entre aspas, mas existem vários mestrados em Segurança Informática, tanto cá dentro de Portugal como fora, e todos acabam por ter uma abordagem diferente. Focando mais na pergunta então, que é mais a questão do project-based e assim, acho que não dá para ter uma abordagem típica de projetos, por assim dizer, como temos em informática, como quero aprender esta linguagem, ok, vou começar a fazer projetos, vou começar a olhar para projetos, porque muitas vezes é uma área que eu acho que é muito baseada em conceitos, que a programação também é, não é? Ou seja, aprendemos conceitos de programação que depois se transformam para outras linguagens, mas acho que existe uma maior abrangência de conceitos que é preciso saber bem, e portanto, lá está, é tal questão que pode ser um bocado overwhelming, especialmente no início, e acho que deve haver uma abordagem estruturada, começando, por exemplo, pegando em CTFs, outros desafios do género,
E, por exemplo, ok, vamos começar por web, porque é o que eu estou mais familiarizado. E começar os desafios mais fáceis de web, ver as classificações. Muitas CTFs e sites assim têm as classificações dos desafios. Vou começar pelos easy, depois avançar, não sei o quê. E tentar focar, por exemplo, focar inicialmente numa só área. Depois começar a ir, ok, agora vou experimentar outra área. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, pronto, é experimentar um bocadinho das várias áreas e depois ver o que é que se gosta mais. Mas acho que é importante não tentar, digamos, fazer tudo ao mesmo tempo, porque depois acho que também nos perdemos, especialmente não tendo, digamos, uma educação formal. Ou seja, se não estamos num curso específico de cibersegurança e estamos a fazer tipo autodidatas, é muito fácil, e eu próprio também cheguei a enfrentar às vezes isso, em que eu queria tipo aprender aquilo, queria aprender um bocadinho de tudo e estava muito desconexo. E depois eu notava logo que isso fazia com que fosse bastante mais difícil a aprendizagem, tornava-se bastante mais complicado. Mas acho que, lá está, é um bocado de disciplina que é necessária e ir para essa. Pronto. E depois há montes de sites online, posso assim, pronto, dizer assim, de repente, alguns. Um que é muito, muito, muito recomendado para pentesting de uma forma geral, um chamado TryHackMe, que tem muitas máquinas que dá para basicamente. Tem máquinas grátis, pede-se lá uma máquina que liga uma máquina virtual, alguns numa cloud, tenho acesso a uma VPN para ser uma rede interna e depois é brincar com ferramentas. Também existe outro semelhante que eu tenho uma preferência muito maior, portanto dou já os meus 5 cêntimos, que é o Hack the Box, que é semelhante. Eu acho que é extremamente interessante porque simula mesmo um pen testing de infraestrutura, tipo do início ao fim. Por exemplo, há sites que focam em mais segurança web, em que é tipo, dão-te um site e tu olhas só para o site. Hack the Box é ao mesmo tempo muito divertido porque dão-te 0 bases, como também pode ser muito frustrante porque dão 0 bases, que é, toma este IP, tens esta máquina, faz o que quiseres. Tu chegas lá, começas com um port scan, encontras as portas, tens de identificar os serviços, e depois a partir dos serviços vês, por exemplo, será que este serviço tem uma versão vulnerável? Será que o próprio serviço tem uma vulnerabilidade que não é um serviço conhecido, foi uma implementação que alguém fez e eu vou descobrir uma vulnerabilidade específica? E depois, ok, qual é o objetivo no Hack the Box? Tens de ter duas flags, que é a de user e a de root, ou seja, tu tens de alguma forma conseguir uma sessão como um user e depois de alguma forma conseguir uma sessão como root. E isto, lá está, pode ser mesmo assustador no início, por isso é que acho que há outras plataformas que também vou recomendar a seguir para começar, mas pode ser extremamente assustador. Como é que eu vou chegar lá a uma máquina qualquer e tipo, fazer a cena de meter o capuz e fazer o Hollywood, de fazer coisas acontecer? Mas por outro lado é extremamente divertido e satisfatório quando chegamos lá e eu lembro tipo, pai, uma semana seguida a olhar para a primeira máquina, aquilo era uma máquina easy, era super trivial, agora olhando para trás fico, aquilo era tipo, pá, fazia não sei o que, espirrava e aquilo estava feito, não era? Tipo, era muito simples, não era? Tipo, meia dúzia de passos. Só que lá está, foi até conseguir criar a metodologia, criar aquela disciplina para saber que tenho de fazer isto passo a passo, verificar, ok, se encontrei isto, depois começar a desenvolver a intuição para isto provavelmente quer dizer que aquela coisa também é vulnerável, etc. Vem muito também com experiência, que pode ser um bocado frustrante, não é? Que é especialmente esse tipo de situações que existe muito pouca guidance, não é? Não são desafios de um scope muito reduzido, não são muito específicos, são tipo, toma e faz o que quiseres. Pá, uma pessoa pode estar 5 horas seguidas a tentar fazer uma coisa que não é suposto funcionar, mas vai estar lá às 5 horas e tudo o que tem é tipo um galo enorme de bater com a cabeça na parede no fim para mostrar. Portanto, lá está, pode ser frustrante. Portanto, para recomendar, como recomendava mais CTFs em específico, especialmente aquelas mais para iniciantes, existe um site que eu já vi muitas vezes ser recomendado e também já comecei a experimentar um bocadinho, é muito interessante, que é o 24/7 CTF, tipo 24/7 CTF. Pronto, Google it, aquilo é uma cena excelente porque tem desafios que estão sempre ativos, quer dizer, acho que volta e meia rodam alguns, mas estão ativos durante muito tempo. CTFs em si, na sua essência, são um evento tipo um dia, 2 dias, e normalmente é muito curto, poucas são as CTFs que são mais de 2 dias, e portanto tem aquela cena de se não resolves no momento, depois é chato e assim. E também é fixe porque tem vídeos no YouTube associados a vários dos desafios. Por exemplo, tem, isto é um vídeo sobre criptografia, vou-te ensinar como é que funciona ECB. E depois vulnerabilidades típicas. E depois, olha, já agora para tipo trabalho de casa, entre aspas, tens este desafio no nosso site. Ou seja, é muito, muito útil. Isto eu tenho umas compilações nos meus bookmarks de montes de sites, depois se alguém estiver interessado também eu faço chegar essas listas. Esses são assim os sites que eu acho. Depois é um bocado, existe um site que é tipo Crown Jewel, não é? Como se costuma dizer, que é o CTF Time, porque basicamente tudo que são CTFs passa por lá. As CTFs é tipo
o Facebook, ou aliás, o LinkedIn está para as pessoas e para encontrar emprego e essas coisas, como o CTF está, então para CTFs. Tudo que é CTF está lá, todas aparecem lá, criar equipas é lá, registar nos CTFs é por lá, portanto também é muito fixe para ver as CTFs. O problema é, todas as CTFs que se querem registrar lá aparecem, portanto podem ser CTFs muito fáceis, podem ser CTFs muito difíceis, podem ser CTFs bem organizadas, mal organizadas. Portanto, é a única caveat que eu acabo por dizer, que é preciso ter um bocadinho às vezes de atenção, porque uma má experiência não quer dizer que todas vão ser más experiências. Já tive CTFs que achei que estavam mal organizadas ou que não era o meu estilo, era demasiado difícil na altura ou era demasiado fácil, mas também houve outras que eu disse, esta CTF foi excelente, foi extremamente bem organizada e muitas vezes eram CTFs organizadas por alunos com tipo menos 5 ou 6 anos que eu fiquei parvo como é que eles percebiam imenso já daquilo, portanto dá para abrir muitas portas e conhecer muitas realidades diferentes também. E esses mesmos alunos que faziam todo um design de um teste de intrusão. Sim. Tudo por parte... Muitas vezes até vulnerabilidades que não eram de todo triviais, ou seja, pronto, há alguns desafios que são típicos de encontrar em quase todos os CTFs, que uma pessoa até mesmo quem nunca se calhar procurou muito segurança já ouviu falar, tipo, SQL injection. Quase certeza que toda a gente começou a ouvir falar de qualquer coisa de segurança, é uma das primeiras coisas que eu ouvi falar, não é? SQL injection, pomos uma plica e depois aquilo dá um erro, ok, vou aceder à base de dados, metendo aqui coisas que vão parar a uma query numa base de dados. E isso, por exemplo, são desafios, há muitos desafios que têm essa vulnerabilidade para mostrar como exemplo, para as pessoas aprenderem sobre isso, até por, pronto, de certa forma, criar awareness, e é fixe, só que esses desafios muitas vezes, até alguns desafios que eu fiquei chocado, que era malta, tipo, com bastante mais nova que nós, ou seja, que nem sequer estava na faculdade, mas que tinha os chamados high schools na América, que tinham também um foco em segurança, e pá, eles, por investigação própria, estavam a explorar e a criar desafios que explicavam vulnerabilidades, que era tipo isso, mas com 5 camadas por cima, que era tipo, em vez de não ser um SQL injection, até mais rebuscado, para ser um SQL injection de segunda ordem, que é um input que é colocado numa base de dados, por exemplo, e depois noutra query vai-se buscar e interpolar numa terceira query, por exemplo. Ou seja, já estamos a falar de várias etapas e o SQL injection só acontece no fim, ou seja, já exige vários passos e uma compreensão muito mais aprofundada para ver isso acontecer. Todo um nível de compreensão diferente. E estavas a falar há pouco daquilo que está do tópico onde isto começou, do facto da entry bar no ramo de cibersegurança se calhar ser totalmente diferente, por exemplo, de web development, em que nós temos já certas frameworks, certas linguagens estudadas, e se nós tivermos iniciativa e vontade própria, de certa forma conseguimos pensar num projeto, algo certo, em parte linear, que permite aplicar essas mesmas skills. E por acaso estavas a falar do Hackabox, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas pessoas a compartilhar até, mesmo nas redes sociais, que tinham conseguido, de certa forma, quebrar, entre aspas, aquela máquina virtual. Parecem conceitos extremamente interessantes. Eu acho que para quem está indeciso sobre como começar ou o que fazer para entrar neste campo, também, por exemplo, no núcleo de informática existe também uma equipa de Capture the Flags, onde podem contactar um pouco mais com este tema que o Miguel tem vindo a falar, se calhar mexer um pouco com testes de intrusão, pela primeira vez, porque é algo que, pelo menos eu até agora, no primeiro ano não é verdade, certamente no segundo também acho que não será, e acabam por ser conhecimentos específicos que podem ir acumulando. Mas é como dizes, existe de facto, eu não duvido que exista muita informação em cibersegurança, e agora falando um pouco mais de pen testing, mas certamente existe muita informação, mas a forma como está proposta às pessoas que estão a começar, se calhar não é beginner friendly, como tinhas dito, e é aí que nós temos de estabelecer se calhar um roadmap daquilo que pode ser o passo a passo. Tu referiste um site, se calhar mais simples para começar com o pessoal, e se calhar isso era algo que podíamos disponibilizar até no final da talk, para ficarem todos os URLs, mas para as pessoas que querem de facto dar um passo ou até se divertir com estes mini testes de intrusão e tentar partir umas máquinas virtuais, o Hackabox era interessante, e acho que é algo que depois poderiam tentar caso. E eu certamente estou a falar aqui com o Miguel, e também estou a ficar um pouco também motivado, porque nota-se que existe bastante interesse nesta área e gosta-se bastante. Eu noto isso. Mas, como tudo, quando tu entras no mercado de trabalho e quando começas a lidar com o ponto de vista empresarial das coisas
e ter de lidar com testes e testes da vida real, coisas que se aplicam mesmo no teu dia a dia, enquanto que se calhar os problemas que eram realizados pelos alunos, que estavas a falar há pouco, ou mesmo os capture reflex que encontras geralmente, são problemas que tentam simular a realidade, mas por vezes podes deparar com situações totalmente diferentes. Isto agora, tipo, falando um pouco do teu dia a dia. E eu gostava que me falasses, em específico, de uma expectativa que viste completamente falsificada ao entrar no mercado de trabalho, nisto que é a tua primeira experiência a nível profissional. Ok, eu acho que posso dizer, eu vou responder, vou dar duas respostas um bocadinho diferentes, que é, por um lado, uma expectativa que é muito frequente as pessoas terem e que depois não acontece assim, que no meu caso, pronto, já tinha ouvido falar disso, já estava a contar, Okay. e depois uma coisa que no meu caso, que também foi um bocadinho diferente do que eu esperava, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam convencidas é que se uma pessoa vai para um role de pen testing, vai estar tipo o dia todo a hackear cenas, montes de terminais e texto a correr para um lado e para o outro. E que depois, na prática, isto é uma coisa que muita gente diz, na prática, muito do tempo é gasto a tratar de reportar vulnerabilidades a um cliente. Por exemplo, estamos a fazer um teste a um serviço do cliente, né? Temos de explicar a vulnerabilidade ao cliente, por exemplo, escrever um report detalhado, explicar este tipo de vulnerabilidade, existe desta forma, e existe este processo para explorar a vulnerabilidade, que é problemático, porque, por exemplo, no caso, mais uma vez, pegando numa coisa que é mais fácil de toda a gente identificar, que é um SQL injection. Pegando no caso de uma SQL injection, eu explicar que foi explorado desta forma, porque o input não está a ser escaped, não está a ser interpolado de uma forma segura numa query à base de dados. Isto pode permitir o acesso total à base de dados, até possivelmente extrapolar informação que possa ser confidencial ou problemática, por exemplo, passwords de utilizadores, etc. Ou seja, existe um foco muito grande nesta passagem de informação de uma forma muito clara e muito explícita para o cliente. Que é uma coisa que, pronto, que pode ser uma expectativa que exista de início e que depois acaba por ser um bocado, ou seja, eu vou para lá, eu quero aqui a coisa, depois passei tipo hoje o dia todo, quase o dia todo a escrever ou a falar com o cliente, assim, que também faz parte. É todo um trabalho humano. Sim, portanto. Exatamente. E muitas vezes até é importante perceber que um serviço de pen test está a ser contratado para um certo cliente. Quer dizer, muitas vezes, não é necessariamente verdade para todos os clientes, mas quer dizer que muitas vezes os clientes podem não ter este serviço à partida e até podem ter equipas que não têm conhecimento de segurança à partida. Portanto, é extremamente importante não só a identificação das vulnerabilidades, claro que isso é a parte mais divertida e que toda a gente acha interessante, mas também a parte de consciencializar e explicar, muitas vezes até em contacto com equipas de development, explicar, olha, isto é código seguro, isto é código inseguro, isto é uma boa prática, isto é uma má prática, por exemplo. E isso acho que é das coisas mais importantes, até que para alguém que esteja dentro da área e que perceba de alguns conceitos de segurança, que passe a pessoas que não estão dentro da área. E isto cada vez mais é importante, porque cada vez mais é quase aquela coisa de cada vez mais há a malta a bater código. E não é preciso, entre aspas, carta de condução para, para bater código, não é? Qualquer pessoa que começa, até muitas vezes, começam a seguir tutoriais na internet, porque foi o que encontraram, e podem os tutoriais estar errados. Já há imensos casos, por exemplo, tutoriais de PHP, que se procurarmos PHP, SQL, não sei o quê, quase todos são exemplos, os exemplos antigos, quase todos têm uma SQL injection. Porque estão simplesmente a interpolar o input diretamente. E a pessoa fica tipo, isto é uma vulnerabilidade mais velha que sei lá o quê, toda a gente já ouviu falar disto, mas continua a existir. A ser propagada. Continua a ser propagada, porque muitas vezes até não existe se calhar uma intenção maliciosa, não é? Mas foi alguém que até fez um tutorial, nunca mais o utilizou, ou alguém que tinha boas intenções de espalhar conhecimento, mas não o fez da forma mais correta. Portanto, isso é a parte muito importante, apesar de às vezes poder ser um bocadinho aborrecido, não é? Porque estamos ali em vez de estar a fazer a parte divertida, por assim dizer. Eu acho que é importante, portanto acaba por conseguir tirar um bocadinho de satisfação, às vezes, apesar de ser às vezes assim um bocadinho mais aborrecido que estar a fazer a parte mesmo do teste de intrusão em si. E pronto, uma expectativa que eu pessoalmente, essa eu já estava um bocado a contar, e uma expectativa que eu pessoalmente vi ser um bocado diferente. Sinceramente é um bocado difícil de responder, porque eu fui cada vez procurando mais input. Por exemplo, se calhar até podia dizer, ironicamente, que estava à espera de passar mais tempo a escrever do que o que tenho passado.
Portanto, decidiram trocar um bocado a volta à coisa, porque com o tempo, as empresas de pen testing muitas vezes vão criando alguns templates de certas vulnerabilidades que são típicas, e a empresa que eu estou a trabalhar tem também muitos templates que utiliza para facilitar o reporte das vulnerabilidades, que já tem algumas referências, recomendações, etc. Ou seja, a infraestrutura, entre aspas, que já foi criada ao longo do tempo pela malta que já por lá passou e que ainda lá está, também foi ajudando para que cada vez... É um bocado o raciocínio típico de informática, que é, se eu escrevi a mesma coisa 2 vezes, já estou a fazer mal. Vamos otimizar. Começar a otimizar, começar até a automatizar, criar ferramentas, criar templates, etc. Portanto, por outro lado, ironicamente, até foi uma coisa que eu estava à espera de passar mais tempo a escrever e a explicar vulnerabilidades, do que acabou por acontecer. Também é interessante. E lá está, também foi porque eu acho que eu não tive, digamos, as expectativas muito diferentes da realidade, porque fui procurando também procurar mais um bocado sobre a área, tentar falar com pessoas que também estão dentro da área, diversas áreas dentro da segurança, perceber um bocadinho sobre cada uma das áreas, para perceber, eu tenho sempre o bichinho do pen testing, porque parece a cena mais divertida e assim, e foi aquilo com que eu contactei mais, mas também fui procurar sobre outras áreas dentro de segurança, também para perceber se era a área que efetivamente eu tinha mais interesse, se havia outras que eu poderia explorar. Pronto, para já foi só esta que eu explorei profissionalmente, mas quem sabe poderei explorar outras áreas. Para já não estou com muito interesse em explorar outras, porque estou a gostar. Aí estás a começar, certo? Sim, ainda comecei há pouco tempo, estou há cerca de 2 meses, foi desde o início de setembro. Portanto, ainda nem, acho que nem dei tempo ao tempo, apesar de já estar a achar que vim para o sítio certo, não é? Certo. Isso era uma pergunta, por acaso, um tópico no qual gostava de tocar mais à frente, especialmente a forma como podemos navegar a carreira e falar um bocado sobre os diferentes papéis. Mas primeiro, eu tenho só aqui uma pergunta da Teresa, que fala sobre um bocado, nós estávamos a falar há pouco da tal entry bar para entrar em cibersegurança. E uma coisa que tu referiste e que pronto, cada vez se sente mais, se calhar, é que há muita mais gente a programar agora. E cada vez mais há recursos na internet, temos plataformas de streaming, temos o próprio YouTube, que é todo um mundo de informação só dedicado à programação. Temos ferramentas online, websites online para aprender programação. E tornando-se cada vez mais num tema um bocado partilhado e aproveitado por toda a gente à volta do mundo. E isso causa aquilo que estavas a falar, na questão da vulnerabilidade, o que pode ser muito mal, terrível, do ponto de vista de uma empresa, quando queres ter um código seguro, organizado. Por isso, aqui a Teresa coloca uma pergunta que, se calhar, faz um pouco, entre aspas, de sentido. Como nós sabemos, tu já tinhas vindo a praticar testes de intrusão. Eu vou dizer há uma longa data, porque já tinhas... Eu sei, pessoalmente, que já tiveste experiência também em outras competições de Capture the Flag, na qual está bem sucedido. Por isso, eu gostava de saber de que forma é que a experiência versus educação formal, se calhar, tem impacto nesta área, e se é preciso ter muita experiência para conseguir, de facto, um trabalho enquanto pen testing. Fala um pouco também, se calhar, do que foi o teu percurso. Ok, é uma excelente pergunta, e é algo que pronto, também eu estava a contar eventualmente abordar, portanto, obrigado, Teresa, pela pergunta. E então, bem, como é que eu hei de pegar assim nisto? Lá está, vem um bocado se calhar do que eu já tinha referido antes, de não ser uma área muito beginner friendly do ponto de vista de exigir muito conhecimento, aliás, exigir conhecimento transversal a muitas áreas do saber diferentes, muitas camadas diferentes. No entanto, em termos de para entrar na área, se é preciso muito conhecimento à partida, é um bocado aquilo sim e não, que é depende muito do cargo que se queira desempenhar à partida, depende muito, até por exemplo, se vamos a falar de um ponto de vista profissional em específico, ou seja, não só tipo eu quero aprender sobre segurança. Se for isso, muitas vezes até dependendo dos recursos que se usa, há alguns que exigem menos conhecimento à partida, outros que exigem um bocadinho mais. Depois também posso explicar um bocadinho o meu percurso nisso, mas focando agora um bocado mais na vertente empresarial, mais na vertente a nível de trabalho, acho que depende muito do cargo para o qual se vai, porque
podemos ver, por exemplo, estamos aqui a falar muito de pen testing e teste de intrusão, etc., porque é a área em que eu estou, mas há muitas áreas de segurança e até muitas vezes esquecemos do reverso da medalha, por exemplo, que é, estamos a falar do lado ofensivo, segurança mais ofensiva, e também estamos a falar do lado da segurança defensiva, que é muitas vezes referido como Red Team, a equipa vermelha, que é que está a atacar, e a equipa azul que está a defender. São termos comuns que são utilizados na área. E se vamos ver do lado do Blue Teaming, existem áreas que são possíveis de ser desempenhadas por pessoas com pouca ou nenhuma experiência, que até pronto, vão ganhando no próprio trabalho, mas que até há, pronto, olhando para, em termos de formação formal, há pessoas que acabam, por exemplo, o 12º ano num curso técnico profissional, acho que é esse o nome, e que vão, por exemplo, a fazer administração de sistemas. Que é, se formos a ver, é o lado azul, é blue teaming, de certa forma, que é, estamos a tratar com sistemas, e os sistemas devem ser seguros. Claro que se calhar uma pessoa no início de carreira nessa área poderá não ter, digamos, toda a sensibilidade do que é um sistema seguro, o que é que deve ser, e aí é que entra a parte de uma pessoa ir aprendendo, e certamente que não vai estar logo no início a desempenhar uma função a solo, não é? Irá aprender com alguém com mais experiência, etc. Mas por exemplo, eu fui pegar nesse caso de alguém que sai do 12º ano, porque é mesmo a ponta oposta de alguém que sai com um curso na área. É mesmo tipo, saindo do final do ensino obrigatório para um cargo na área. Se formos a ver, a administração de sistemas está dentro da área de segurança. E é isto um bocado que eu quero também transmitir, que é desenvolvimento de software está, de certa forma, dentro da área de segurança. Porque a partir do momento em que alguém está a desenvolver código, esse código vai ser usado a algures. Se esse código está vulnerável, é um problema. Portanto, também é importante. Por isso é que eu acho que a segurança é uma área excelente pela sua importância, que é, aconteça o que acontecer, vai sempre ser necessário. É tipo web. Vai toda a gente sempre precisar de algum site, e segurança também existe, vai existir para sempre. É sempre preciso ter os sites seguros. Portanto, é um bocado. Eu acho que é um bocado. São áreas que vão ser relevantes para sempre. Portanto, pegando nisso, desenvolvimento de software seguro é uma área com cada vez mais impacto e cada vez mais importante, e cada vez há mais essa ligação. Começou-se a falar, por exemplo, da área de DevOps, começa-se a falar agora de SecDevOps, por exemplo, que é DevOps associado com segurança também, como por exemplo scanners automatizados de encontrar padrões de vulnerabilidades no código, ter, por exemplo, o GitLab tem pipelines que agora integram nisso, os pipelines SAST, pronto. Ou seja, existem muitas ferramentas que começam a ser criadas e começa a existir muito apoio para desenvolvimento de software seguro, para hardening de sistemas Linux, Windows, etc. Pronto, hardening, já para dar como que em contexto, é basicamente mudar as configurações de modo a que fique mais seguro do que inicialmente. Pronto. Eu se calhar estou a divagar um bocado, mas é difícil responder de uma forma muito concisa à pergunta, porque acaba por poder ser um pouco vago, mas eu acho que para conseguir alguns empregos específicos pode ser necessário bastante experiência. Falando do meu caso específico também, para dar um bocadinho mais de background, eu tinha inicialmente pensado em tentar trabalhar para uma empresa estrangeira, que foi algo que eu, apesar de ter alguma experiência, entre aspas, porque é uma experiência autodidata, fui tentando e não tive grandes respostas positivas. Porquê? Porque também se percebe que essas empresas estejam à procura, por exemplo, de alguém com um curso na área. Se estiverem à procura de um perfil não tão júnior, podem estar à procura de alguém já com anos de experiência ou com algumas certificações na área, que também é um tópico que certamente poderemos falar mais para a frente, se certificações são algo importante, se são algo útil, etc. Mas que eu acho que existem cargos, mesmo específicos a segurança, ou seja, sem ser um desenvolvimento de software com foco em segurança ou administração de sistemas com foco em segurança, existem cargos que são, digamos, virados para júniores. Por exemplo, eu acho que dentro da empresa que eu estou agora, o cargo que eu estou a desempenhar agora, eu estou numa posição de júnior, ou seja, o meu cargo não diz júnior, mas eu estou numa posição de alguém que ainda não tem experiência, estou a ir aprendendo, porque há malta lá com bastante mais experiência que desempenha outro tipo de funções, que faz outros tipos de testes, pronto, que trabalha com situações de maior risco, ou situações mais importantes, mais complicadas. Portanto, nota-se que existe também esse, digamos, não é tipo uma pessoa entra e agora é pen tester e agora é tipo faz tudo. Existe sempre a progressão. Exato, existe sempre progressão. Da mesma forma que se existem cargos que escalam, existem cargos que
a própria mudança de cargo pode ser a se escalar. Por exemplo, uma pessoa pode entrar para um técnico de suporte IT para entrar, por exemplo, dentro da administração de sistemas, eventualmente, e depois da administração de sistemas pode começar a fazer resposta a incidentes, incident response, que é basicamente se houve alguma atividade, um ciberataque, etc. Uma pessoa que é quase tipo, uma pessoa está a se sentir mal, chama-se 112, houve um ataque informático, chama-se o incident response. Ou seja, pode ser um percurso, por exemplo, de administração de sistemas para essa área mais de responder a incidentes, ou até de trabalhar num SOC, que é basicamente fazer a análise e os controles de segurança de uma empresa e a administração da parte de segurança. É muito difícil de traçar um percurso específico, porque existem muitos cargos, desde todo o espectro de estamos a atacar, estamos a defender. Sim, em pontas opostas, há todo um espectro entre essas áreas, e mesmo dentro de pen testing, por exemplo, existem especializações que as pessoas podem focar-se até, por exemplo, sei lá, em análise de código e fazer consultoria de análise de código do ponto de vista de segurança, por exemplo. Que é uma atividade que dentro da empresa que eu estou também existe. Também existe, certo. Portanto, imagino. Existe toda uma panóplia de atividades que, se calhar, muitas vezes, por exemplo, a área de pen testing em específico, pode-se focar muitas vezes em web, porque é a maior parte das coisas que existem e do que está disponível para os utilizadores acaba por ser web, e se calhar muita da atividade foca-se em web, mas não se trata só disto, até chega ao ponto de aí é que entramos mesmo na parte hollywoodesca, por assim dizer, que é a parte do que chamam muitas vezes os testes de red teaming, que é fazer um teste de intrusão tipo do início ao fim, em que, olha, o objetivo é fazer um teste a esta empresa e descobrir se dá para fazer alguma coisa, e que muitas vezes passam por testes físicos, ou seja, alguém vai até à empresa, tenta passar pelo segurança, tenta entrar em portas que estejam destrancadas, eventualmente entra numa porta, passa uma porta que tem um servidor do outro lado e fica, estou na sala de servidores, se calhar não devia, por exemplo. E isto existe, são serviços que existem e que são contratados a partir de empresas de segurança. É aquela coisa que uma pessoa fica, isso é Hollywood, certeza que isso não existe, mas efetivamente é uma coisa que existe, porque lá está, felizmente cada vez mais existe a consciencialização da segurança e também da importância da segurança ofensiva, e é que entra muito o pen testing, que é nós não podemos estar a fazer uma segurança só reativa, que é, eu vou pôr aqui as nossas proteçõezinhas e vamos só fazer figas e, bem, vamos esperar que corra tudo bem. Podemos ter alguém a pôr, digamos, o chapéu de atacante e fazer um teste como se fosse um atacante. Claro que aí até estamos, digamos, mais seguros, entre aspas, porque essa pessoa, em princípio, não vai fazer coisas que não devia, ou seja, não vai fazer atividades ilícitas, por exemplo. Ou seja, se eventualmente consegue acesso a uma base de dados, pode existir um contrato que diz esta pessoa não vai roubar os cartões de crédito, toda a gente está lá, não vai roubar passwords, etc, etc. Ou seja, existe, digamos, maior segurança até por parte da empresa, e que depois recebe uma lista de, muitas vezes, os chamados findings, que é, olha, isto aqui está mal, isto aqui está mal, isto está de outra forma, etc. E cada vez mais existe essa preocupação, até mesmo nesses ataques, como disse, de red teaming, que são uma coisa que eu acho extremamente interessante. Que há talks no YouTube da DEFCON, Black Hat, etc. Existem podcasts a falar sobre isso. São também uma coisa extremamente interessante, mesmo para quem não queira enverdar pela área de cibersegurança. Acho que são histórias super interessantes de ouvir, tipo um sujeito que fez-se passar pelo técnico de elevadores, que entrou lá e é uma chave que é igual para todos os elevadores, desativa o elevador, assim pode ficar lá dentro a fazer o que quiser, coisas assim que uma pessoa fica tipo, como assim? Entra lá só com um daqueles blocos de notas com a parte de trás dura, que assim parece mesmo com um bilhete daquele fluorescente, pronto, tá? Há todas umas histórias assim, ou seja, há muitas áreas e pronto, isso claro que já seria, digamos, uma área que exige muita mais experiência, até mesmo para ter todas essas nuances e perceber bem isso, mas também existem, lá está, muitas outras áreas que dão perfeitamente para não só ganhar experiência durante o desempenhar de funções, como também começar por umas funções de um âmbito mais reduzido, mais específicas, eventualmente alargar, mudar de área, etc. Mas também, tu tocaste num ponto interessante, isto voltando à pergunta da Teresa, que pronto, cibersegurança é de facto um ramo vasto, tanto na faceta ofensiva como na defensiva, como
vieste a falar, mas mesmo falando do teu cargo em específico, enquanto pentesting, existe também toda a tal escada da qual estávamos a falar, na forma como também dá para utilizar uma escada figurativa, isto é, para trocar de posições mesmo e papéis, o que acaba por vir ao encontro daquilo que tens vindo a dizer, na questão para executar e para trabalhar em cibersegurança é preciso um bocado de conhecimento de tudo, porque a cibersegurança está ligada a tudo, e a cibersegurança será sempre necessária para qualquer que seja o trabalho a nível informático. E outra coisa na qual tu tocaste e eu achei bastante interessante, e era um conceito que eu desconhecia totalmente, era SecDevOps, porque existe certamente neste curso muita gente interessada em trabalhar em software development, se calhar um tema para o qual nos preparam aqui, e o facto de existir já, tu fazes num pedaço de código em específico que eu achei bastante interessante, que era os scanners de código vulnerável. Isso aí parece-me extremamente interessante, muito interessante mesmo, porque é precisamente aplicar, automatizar de certa forma os processos do qual falaste há pouco, que já vimos pela tua experiência que dão bastante jeito e são bastante eficientes para executar e para ajudar o trabalho de um pentester. Por isso, para pessoas, eu não sei se a Teresa, por acaso, neste caso, pode estar a pensar no teu tipo de trabalho em pentesting, mas acho que foi muito bem respondido no sentido em que, apesar de cibersegurança ter uma barring hard tipo, alta e ser um ponto de entrada se calhar não tão linear, é na mesma possível chegar lá, é na mesma, como estavas a dizer, pessoas que saem do 12º ano com um curso profissional técnico, e chegam, e como tu dizes, o teu nome na tua profissão pode não ter o nome júnior, pode ser algo figurativo, mas é como tu tens vindo a aprender e acabas por ter uma progressão também que não parte do zero porque tu já tinhas conhecimento na área, mas acaba por ser diferente para todos. E segurança é também um tema que me interessa bastante, e eu falo agora se calhar tipo, dos avanços que se podem ser ainda a fazer. Não imagino o que é que computação quântica pode ter a ver com segurança, mas as pessoas também parte. Muito lado de criptografia. Criptografia, por exemplo, é eu, por preocupante. acaso, não estou muito dentro da área de quantum. Foi sempre aquela parte que eu disse, isto é a parte que eu deixo para a malta de matemática e por aí além, porque não... Há muita coisa a nível de criptografia, assim, que às vezes me passa um pouco ao lado, ainda tenho de ir aprendendo cada vez mais sobre isso. Porque há muitos conceitos que na sua essência são muito matemáticos e exigem algum conhecimento a nível de matemática mais avançado. Toda a forma. E criptografia certamente que será das áreas mais afetadas com avanços precisamente na área de computação, sim. O que compromete tudo, compromete a tua segurança, não só dos teus websites e dos teus produtos, mas também a tua própria segurança a nível dos teus dados. Sim, precisamente. Segurança de dados, confidencialidade, confidencialidade geral. Pode vir a sofrer bastante, especialmente com o poder quântico, não, o poder computacional que se espera destes mesmos computadores, porque não se está à espera que esses computadores sejam pelo menos o substituto do teu laptop de casa, mas é uma área que me causa interesse e certamente causa bastante interesse às pessoas que estão aqui a ver neste momento. E voltando se calhar a uma pergunta que eu tinha para te fazer, e no qual tu já referiste um pouco, já tocaste um pouco, mas eu queria mesmo voltar a referir, e se calhar é redundante voltar a este tema, até porque a pergunta da Teresa de certa forma já foi o barbá, mas falando da tua perspectiva pessoal, a forma como planeias ou que tens em mente navegar a tua carreira, e não quero que te restringas só ao ramo da cibersegurança, até porque podes ter outros interesses fora deste mesmo ramo, mas eu gostava de saber, dentro da tua pesquisa e dentro daquilo que é a tua ótica no mercado atual, eu gostava de perceber qual a forma como planeias navegar esta carreira, ou a forma como as pessoas podem navegar. Isto porque tocámos há pouco no assunto de poder trocar de posições, mesmo dentro de uma empresa, porque lá está, a cibersegurança acaba por ter os tais conceitos que são interchangeable, acabam por fazer parte de tudo, por isso gostava de ouvir a tua opinião neste assunto. Sim, quanto a navegar, começando logo por aí, quanto a navegar em cargos dentro de uma empresa, vai sempre depender da empresa em específico e da sensibilidade que a empresa tenha, mas eu acredito que cada vez mais as empresas tenham a abertura para, desde que exista a flexibilidade, ou seja, em termos de recursos, todas as áreas estão cobertas, existe a possibilidade de uma pessoa dizer, por exemplo, eu estou mais interessado em segurança de aplicações mobile.
e começa a ter, se calhar, algum training nessa área, potencialmente fazer alguma certificação na área. Por exemplo, muitas empresas apostam nisso, na área de segurança, que também é algo muito positivo. E acho que dentro de uma empresa passam muito por diálogo, por perceber quais são as várias áreas, uma pessoa tentar perceber quais são as próprias áreas de interesse, e aí passa muitas vezes por alguma investigação por fora, não é? Ou seja, temos uma atividade que desempenhamos todos os dias, e eu por fora vou procurar e descobrir uma certa área e fiquei tipo, será que eu consigo aplicar isto ao trabalho? Ou seja, mesmo que não seja uma área que exista dentro da empresa, falo com malta dentro da empresa e digo, olha, surgiu isto, eu acho que isto pode ser interessante, e aí pronto, vai sempre depender um bocado, digamos, desse diálogo. Porque depois acho que digamos, há cargos que, pela sua própria natureza, poderão ser mais complicados de encontrar. Por exemplo, existem muitas empresas, não só, mas também de empresas de antivírus, que têm muitos cargos, por exemplo, de análise de malware, que é uma área também dentro da cibersegurança e que muitas vezes está associada com engenharia reversa, reverse engineering, e análise de código ou análise de binários, ou seja, dependendo de que fase é que estamos a falar. E, por exemplo, isso é uma área que eu acho que não é, digamos, tão beginner, ou seja, não é tão de entrada. Uma pessoa não entraria talvez logo para esse cargo, porque exige, se calhar, um bocado mais experiência em várias áreas de segurança, um bocado de perceber sobre, por exemplo, sistemas operativos, possivelmente, para saber que tipo de ações é que um vírus poderia querer tomar, perceber um bocado sobre algum tipo de software para saber que tipo de proteções um código pode ter contra esses ataques. Ou seja, existem muitas áreas. Isto é sempre difícil de explicar, porque eu já vi, digamos, inúmeras imagens e sites assim, que tentam criar desde roadmaps para como entrar na área, até roadmaps para passar entre várias áreas, e já vi acho também. que é difícil porque quase cada um acaba por mostrar uma coisa diferente, porque acho que por ser uma área que está a ganhar maior tração mais recentemente, também existem muitas áreas que ainda não estão tão bem definidas. Por exemplo, que até há muitas vezes cargos que o nome é diferente, mas que quer dizer a mesma coisa, ou às vezes exatamente o oposto, que é o mesmo nome, mas que são quase como se fossem cargos completamente diferentes. E isto nota-se que ainda existe, se calhar, um bocado este turbilhão, digamos, porque por causa de haver muito existe muito talento na área, existem muitas formas que esse talento pode ser aplicado na área, e portanto é difícil para já, porque ainda não existe, digamos, um percurso tão streamlined como se calhar existe com desenvolvimento de software, por exemplo, e mesmo no desenvolvimento de software também tem as suas divergências. Tem as suas divergências, e também isto se calhar é mais fácil de fazer o paralelo para quem está para quem está a ver, que é, mesmo dentro do desenvolvimento de software, se formos a ver, não é uma área assim tão antiga, não é? Seja uma área ainda relativamente recente. E segurança de software, segurança informática, surgiu naturalmente depois, não é? Portanto, temos aí uma consequência. Muitas eu acho que passa muito por, se desenvolvimento de software muitas vezes tem algumas áreas que não estão totalmente bem delineadas, ou como ir de uma área para outra também não está totalmente bem delineado, então segurança informática ainda é mais muito aquela mistura que existe um bocadinho de tudo. Aí sim pode-se aplicar a palavra obscuro. Sim. Às vezes há áreas que são mesmo, não é? Cada vez se vai descobrir coisas novas. Por exemplo, surgiu agora, tem-se falado de um novo tipo de ataque novo, que depois se descobriu, já tinha sido reportado há uns tempos, mas isso é o lado, digamos, buzzwords para escrever um paper ou assim, que se põe um ataque novo e não sei o quê, que é, por exemplo, embutir trojans em source code através de caracteres Unicode maliciosos. Como é que isto funciona? De uma forma muito rápida. Existem certos caracteres Unicode, sim, muitas etapas. Existem certos caracteres Unicode que invertem a forma como o texto é lido. Isto é usado para trocar entre alfabetos que se leem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E, portanto, através da inclusão desses caracteres, se o texto for mostrado da forma correta, em teoria, estamos a ler um código que não é o código que está lá, porque o compilador vai ler aquilo da esquerda para a direita,
seja, imagina que pomos uma coisa tipo um bocado de código e um comentário, e que lido de um lado para o outro tem o código comentado, mas lido ao contrário, o código já não Certo, está comentado. como... Coisas assim, ou seja, certo, são certo. tipos de ataques mesmo Isso já começa a ser obscuros, de muito certa baixo forma, nível. e já começa a ser muito específico, e é mesmo isto que eu quero dizer, que é uma área que, pelo melhor e pelo pior, está, digamos, numa constante descoberta, ou seja, é às vezes um bocado também complicado de estar sempre atualizado com um novo tipo de ataque, as novas vulnerabilidades que vão surgindo, um novo tipo de investigação que está a ser feito. Mas por outro lado também é muito bom porque mostra que é uma área que está sempre ativa e que existe sempre alguma coisa para descobrir. Por muito que nós às vezes ficamos com aquela impressão de já está toda a gente, tanta gente a olhar para isto e como é que eu vou descobrir alguma coisa de novo? Não está. Volta e meia há coisas que se descobrem que são vulnerabilidades que uma pessoa fica bem, como é que não se descobriu isto até agora? E portanto existe muito caminho para percorrer ainda que é algo certamente positivo. Estavas a dar há pouco o exemplo que eu acho que se aplica perfeitamente a questão dos tutoriais de YouTube, de muita gente que agora olha para trás e pensa, bem, o que é que eu estava a escrever aqui, tipo, a nível de vulnerabilidade, os tais tutoriais de PHP com SQL, e também é um campo em constante evolução. E aquilo que eu estava a referir há pouco é que a cibersegurança na internet e naquilo que são tipo, os produtos atuais dos websites surge como consequência destes mesmos produtos que, por isso, ainda é mais recente, se calhar, precisamente por ser uma consequência, tipo um produto de... mas, e tu? Eis a questão, e tu? Quais é que são, de certa forma, as tuas perspectivas? E que áreas é que, quase como uma buzzword para ti? Neste momento. Se existem. É tranquilo se não existirem, até porque estás a dar. Tens. Começaste há pouco, certo? Nesta mesma posição, por isso. Sim. Sim, eu acho que é sempre difícil, às vezes, de, digamos, isto é tipo prever o preço da Bitcoin, não é? Uma pessoa manda os palpites, depois aquilo faz o que quer, não é? Eu acho que, felizmente, pronto, também tem os seus lados negativos, mas felizmente pen testing e todo o tipo de assessments de segurança estão a tornar-se, de certa forma, uma buzzword. Tem um lado negativo, pronto, de ser às vezes encarado como mais uma coisa, mas eu acho que tem um lado positivo de ser, cada vez está a ser mais falado de segurança. E eu acho que isso é a parte mais importante do avanço na área, que é a consciencialização, ou seja, por mais que uma pessoa comece a encontrar bugs super obscuros e isso que é muito importante o trabalho que é feito na investigação a nível de segurança, que é tentar, lá está, fazer essa, digamos, corrida contra o tempo, de tentar encontrar os problemas antes que os atacantes maliciosos os encontrem, e por isso é que existem muitos programas dedicados na área. Acho que se calhar para além de pen testing assim, e assessment de segurança, análise de segurança, estar a ser tornado numa buzzword, eu acho que no lado positivo, que está a ser muito falado e está a ser muito falada o interesse e a utilidade e a importância até. Acho que para além disso, provavelmente mas isto é se calhar mais dentro da área de segurança, que as maiores buzzwords acabam por ser bug bounties. Bug bounties. Porquê? Isto surge muito, para dar contexto para quem não conhecer, primeiro até, Bug Bounty é o caçar a cabeça do bug, não é? Fala-se muitas vezes os head bounties, os headhunters, quem caçava os criminosos antigamente, e agora o Bug Bounty é caçar os bugs. Normalmente são feitos através de algumas plataformas, existe a nível europeu a plataforma Integrity, e a nível americano muito famosa a plataforma HackerOne, e basicamente as empresas registram-se nessas plataformas e criam programas em que dizem nós temos esta série de sites, de aplicações, etc., que podem ser analisadas, tem muitas vezes lá algumas normas, tipo, não podem fazer coisas maliciosas, estas partes estão fora de scope, podem ser alguma parte crítica que não pode mesmo ir abaixo, etc. Você tem lá algumas normas, mas de uma forma geral as pessoas depois podem participar nesse programa de uma forma completamente ad hoc, ou seja, chegam lá, começam a procurar, encontram alguma coisa, reportam no site, não encontram, continuam a procurar, param de procurar, ou seja, não é uma atividade regulada, por assim dizer.
eu acho que este tipo de programas de Bug Bounty e Bug Bounty Programs, que muitas empresas também às vezes têm por si mesmas, ou seja, mesmo sem ser essas plataformas, são algo muito importante porque acaba por valorizar quem faz a investigação a nível de segurança de uma forma individual. Por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, alguns exploits que foram lançados a nível, por exemplo, de iOS, que toda a gente ficou, ou não, faça um update rápido, e isto só surge porque há malta que passa o dia todo a aprender como é que aquilo funciona, a experimentar, e portanto também é importante essa valorização, que até existe um bocado a piada dentro da área de t-shirt nova, então foi um bug bounty, porque às vezes se calhar existe muitas horas de esforço e muito trabalho por trás de investigação, muito conhecimento, que depois às vezes recebe um geladinho ou um troféu de toma, tentaste, tipo um stickerzinho para pôr na camisola, para pôr no PC assim, e pronto. Por isso é que eu acho que o Bug Bounty é importante, para explicar o que é Bug Bounty, porque é que é importante, e porque é que eu acho que é uma buzzword, porque muitas vezes é tipo aqueles posts no Medium ou no LinkedIn ou whatever, de como eu fiz $100.000 em 2 dias, ou assim uma coisa. Imagino. Porque efetivamente, quando alguém encontra uma vulnerabilidade daquelas complicadas para caraças, daquelas que são mesmo graves, normalmente recebem bem. E ainda bem, não é? Porque isso valoriza também o esforço, e até que se eventualmente as pessoas começassem a receber mal por reportar isso, por ser, digamos, os good guys, acaba por ter a fuga um bocado para o outro lado. Começas a ter, se calhar, pessoas que se desviam e preferem, bem, porque acabou de estar a dar isto e dão $100 ou uma t-shirt ou um copo de água e dizem que chega, quando vou vender isto a alguém que me paga tipo $5.000 por uma coisa básica, ou $1.000.000 por um bug que eu encontrei rapidamente, porque é uma cena mesmo crítica e dá acesso a todos os telemóveis Android que alguém esteja num raio de 5 metros. Claro que são, digamos, ainda bem que isso não acontece, espero Não eu. é que não acontece, certo, É uma mas coisa assim um bocado extrema, mas por isso é que eu acho que também é o lado positivo da buzzword, que é, ainda bem que se vai falando e valorizando, porque são programas que trazem muito valor a nível da segurança aplicacional mesmo e da segurança, digamos, do dia a dia de todos nós. Existir esse tipo de programas para o software que utilizamos, porque acabamos basicamente por estar mais protegidos. É como se fossem tipo pen tests de graça, entre aspas, porque a empresa até. Isso é muitas vezes muito vantajoso para as empresas, porque acabam por só pagar quando efetivamente alguém encontrar, ou seja, não têm, digamos, pagam para um teste que depois pode não encontrar nada. Pode não encontrar. Ou seja, até acaba por isso é que eu acho que também existe muitas empresas estão a entrar, digamos, no hype train dos bug bounties, precisamente também por causa disso. Acho que é do lado, mais uma vez, do lado negativo agora da buzzword, é fixe que exista, é bom que seja bem recompensado, até porque há malta que aprende muito com isso e que partilha muito conhecimento com isso, mas por outro lado é preciso ter um bocado de cuidado, porque, por exemplo, eu estou a trabalhar como pentester numa empresa, pagam-me um salário todos os meses. Se eu encontrei bugs, pagam-me um salário, se eu não os encontrei, pagam-me o mesmo salário. Certo. Ou seja, tem ali alguma estabilidade. Quando se fala de bug bounties, uma pessoa pode fazer $100.000 numa tarde, depois passar um mês sem conseguir encontrar nada, ou 3 meses, ou meio ano, ou um ano sem conseguir encontrar nada. Ou seja, a volatilidade é incomparável. Risco Muita alto. gente depois vai responder a isto com mas eventualmente encontras alguma coisa. Ok, mas é aquela coisa de preferes a garantia todos os meses ou a volatilidade e entras para ir na fé. Ou seja, cada pessoa tem de pesar, até a gente que tem, digamos, um emprego até possivelmente a part-time, a full-time de pen testing ou algum tipo de assessments mais, digamos, ad hoc, que até tem, tipo, montam a sua própria empresa e vão fazendo uma coisa tipo caso a caso, e depois também fazem bug bounties ao mesmo tempo. Existe muitas formas de estar a trabalhar na área, mas acho que pronto, deve ser assim um bocado com um bocado de cabeça, porque uma pessoa não pode só, vou para bug bounties porque é free money. Bem, uma pessoa ir para bug bounties, chega lá e está a concorrer contra os melhores dos melhores, também é complicado, não é? Tem a sua dificuldade. Isso é um pouco como tudo, toda a gente tem tolerâncias diferentes ao risco, Claro, e claro. o que é respeitável, mas é interessante o facto de, aplicando este termo agora na cibersegurança, o facto de investigação de uma única pessoa, neste caso os bug hunters, o facto de investigação que provém de uma única pessoa poder gerar tanto impacto. Eu acho que cada vez mais as pessoas, não sei, eu sinto que isto é uma tendência, se calhar, que se tem vindo a notar mais, mas as pessoas procuram ter impacto no trabalho que fazem e
este tipo de recompensa moral e gratificação parte um bocado aí. E é bom que seja bem recompensado, porque senão eles podem se juntar ao lado mal da força. Eu gostei de ouvir isso, mas o que não duvido que seja verdade, porque no caso de ser mal recompensado e sendo algo, eu diria, poderoso, porque pode ser poderoso, especialmente naqueles que são os bugs mais críticos, os erros que podem vir a destruir toda uma infraestrutura, causar leaks absurdos que eu nem consigo imaginar, porque eu nem sequer estou por dentro, mas eu imagino o que possa ser. Só aquele exemplo que deste há pouco, eu imagino o quão baixo nível isso seja, mas o facto do código máquina interpretar para um caractere Unicode, para ler ao contrário, sei lá, invalidar completamente aquele código que foi escrito, e sendo algo tão minucioso, é um detalhe que não se deixa passar. Eu acho que se calhar o maior takeaway que estou a tirar daqui, desta conversa contigo também, é que no teu dia a dia, enquanto pentester, e não só, se calhar aplicando a todo o ramo da cibersegurança, atenção ao detalhe é um must que não pode falhar. Tipo, definitivamente. Das coisas que podem ser hit or break para toda uma linha de produção. Nota-se isso ao falar contigo. E acho que desta conversa tiramos bastante valor, especialmente do teu feedback, do teu percurso, mas eu pessoalmente saí daqui a aprender bastantes coisas novas, motivado porque nota-se de facto um bocado a paixão pela área, a curiosidade pela área também que existe aqui, porque nota-se no tom de voz, na forma como falas. Isso também me deixa a mim motivado e causa certamente a mesma reação em muita outra gente que se conhece. Mas pronto, acho que de nós é de tudo. Acho que estamos também dentro do tempo. Eu próprio tinha mais questões para ti, mas à medida que tu ias responder algumas questões, também ias respondendo às mesmas questões que eu tinha preparado, o que é interessante. Parece que estávamos um bocado alinhados naquilo que eu queria perguntar ou naquilo que são as dúvidas da comunidade em geral, isto falando da comunidade académica aqui da FEUP, da FECUP. Por isso, eu acho que do nosso lado é tudo. Acho que foi, sei lá, uma conversa espetacular. Foi um prazer falar contigo e pronto, ter o teu testamento, de certa forma, a tua experiência toda incorporada nesta mesma sessão. Por isso, mesmo muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. E pronto, tendo em conta que também temos sempre algum tempo limitado, não é? Não podemos ficar aqui o dia todo, apesar de que eu tinha todo o gosto, não é? Mas também aproveito já agora para fazer um pequeno, não é? A pôr um bocado a brasa a minha sardinha, não é? Pronto, em termos de redes sociais, assim, estou em muitas delas. Estou no Passarinho com o Miguel Pedro Duarte, no LinkedIn também igual, o meu site é miguelpedroarte.me, tem lá também os meus contactos se quiserem falar comigo. Qualquer cena relacionada com cibersegurança, dúvidas, tudo o que falamos aqui, se tiverem alguma dúvida do que se falou aqui, se tiverem alguma questão que não se falou aqui, até podem ser questões mais tipo, certificados, como é, compensa, não compensa, o que é que podia ser, tipo, um cargo específico, tendo em conta os meus gostos específicos e assim, tenho todo o gosto em falar e ajudar da forma que conseguir, claro que pronto, eu ajudo da forma que conseguir, da forma que não conseguir, consigo ajudar, não é? Não vou dizer que percebo tudo, mas foi um percurso que eu já fiz e que certamente haverá mais gente a querer fazer e tenho todo o gosto em ajudar quem quiser, entre aspas, seguir nas minhas pisadas. Pronto, e assim já dou assim o meu shout-out a mim próprio, para também dar essa série de contactos. Assim, pronto, se alguém quiser falar um bocadinho mais sobre segurança, também pode ser sobre outras coisas, sobre a minha experiência no curso, a curiosidade, o que é que me levou a ir ou a querer não ir para a segurança, o que é que fez com que eu escolhesse, ou o que poderia ter feito com que eu não escolhesse ir para a segurança, etc, etc. Pronto, estou ao dispor para qualquer tipo de conversas desse género. E eu tenho certeza que há muita gente que, porque basta, tivemos um tempo limitado para esta conversa, mas até porque há questões que ficaram por responder, até eu tenho certeza que podíamos entrar aqui pela questão dos certificados durante um bom bocado de tempo. Eu tenho, aliás, até pessoas que fizeram perguntas um bocado mais técnicas, que se calhar não para esta sessão seriam adequadas. Estávamos aqui um bocado a falar sobre o teu percurso de vida e sobre as tuas escolhas, não tanto a nível técnico, mas nós deixámos o LinkedIn por baixo do overlay da tua câmara, para que também as pessoas pudessem conhecer um pouco mais, conectar-se contigo, caso mandar mensagem,
algo que aconteça. Mas pronto, é sempre bom ter este nível de disponibilidade, porque eu acho que é extremamente valioso na comunidade académica. E eu falo por mim, muitas vezes vou chatear pessoas que eu se calhar não tinha direito de chatear sobre temas completamente diferentes, e ter a vontade que tu tens para receber estes mesmos pedidos e falar com eles e, de certa forma encaminhar, é um papel de mentor que eu acho mesmo louvável e é de se aplaudir, a sério. Por isso... eu tenho todo o gosto em ajudar. Isso é excelente. E acho que de nós, como eu disse, é tudo. Damos então assim a nossa sessão por terminada. Eu queria agradecer a todos que estão a ver este vídeo no presente. Agradecer a todos também pelas questões colocadas, apesar de não termos tido tempo para abordar tudo. Até porque das questões que colocámos, especialmente que vieram de vocês, também fizeram muito sentido, tiveram uma excelente relevância. E pronto, para quem estiver a ver isto agora ou estiver a revisitar esta mesma sessão, que vai ser publicada no YouTube, está a ser agora transmitida no YouTube também, fica então os shows do Miguel, que ele falou agora. Vamos tentar publicar de alguma forma, se calhar deixar na descrição no final do evento, quando for publicado, para que vocês possam conectar-se com ele e falar com ele. Mas damos assim a nossa sessão por terminada, e resta-me apenas agradecer uma última vez ao Miguel por tudo, por estar aqui, e desejar uma boa noite a todos. Agora, se Miguel quiser se despedir também, com ele. Agradeço também, mais uma vez, pelo convite, e obrigado para a malta que está em casa a assistir-nos, como disseste, no presente e também no futuro. Pronto, já vos disse, Miguel P. Duarte tem a maior parte das cenas. Pronto, então, a todos uma boa noite. Muito boa noite e obrigado.